Pra te adorar eu vivo só pra ti, Jesus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Senhor, toma aqui o pregador, Senhor. Que a tua palavra venha, Senhor, ser semeada não apenas na nossa mente, mas no nosso interior, no nosso espírito, no nosso coração. Pai, que ela venha como espada nessa manhã, Senhor, separar a alma do espírito e nos trazer entendimento e discernimento das intenções do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, nós clamamos, ser a nossa lâmpada nesses dias. Ó Pai amado, dá-nos um coração sensível à tua voz. Ó Pai amado, ouvidos prontos para ouvir. Ó Pai amado, e um coração disposto a obedecer, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, eu quero ser breve, mesmo porque Deus já falou bastante aqui hoje. Abre comigo a sua Bíblia no livro, perdão, só um minutinho aqui. Mateus capítulo de número 26. Quero compartilhar algo que o Senhor ministrou ao meu coração. Verso número 31. Aleluia. Preparados? Ih, irmãos, vocês estão muito fraquinhos. Não deram alimentação para esse povo quando a gente estava fora, não? Preparados? Aleluia. Então Jesus lhes disse, verso 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, não será para mim. E replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, Senhor. Você não está entendendo. Ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo lhe negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo, fiquem aqui neste ambiente e vigiem comigo. E adiantando-se Jesus um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aleluia. Verso 40. E voltando para os discípulos, os achou dormindo, diga dormindo, cansados. Disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça a sua vontade. E voltando pela segunda vez, os achou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, e repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aleluia, glória a Deus.
Irmãos, nós tivemos alguns dias de férias, né? Alguns aqui devem estar sabendo. Nós tivemos ali na Bahia, fomos muito bem recebidos ali pelo pastor Peter, pastora Julie, Arraial da Ajuda, lugarzinho lindo, bonito. Mas o Senhor ministrou algumas coisas no meu coração, porque quando a gente às vezes está cansado, o que a gente quer? Férias. Os olhos ficam pesados, a gente quer o quê? Descansar. E isso faz parte de Deus, faz parte do mandamento de Deus. O mandamento de Deus é: você vai guardar o sábado, que é descansar, não fazer obras. Mas às vezes a gente confunde o descansar com dormir espiritualmente. Porque embora você esteja de férias, embora você possa ser um pastor ou não ser um pastor, se você for um crente, irmãos, você não precisa ser pastor para você procurar briga com o diabo. Você aceitou Jesus, o diabo já é seu arqui-inimigo. Ele quer atacar você, matar você, derrubar você, destruir você, porque o diabo não pode com Deus, mas ele quer tocar na criação do Senhor. E às vezes quando a gente vai para férias, a gente pensa assim: não, agora eu vou descansar. Estou de férias da igreja, estou de férias de tudo, estou de férias disso, daquilo. Mas, meu amado, não tem como você mandar um memorando lá para o inferno e dizer: olha, não me tente, eu estou de férias, não me atazane, eu estou de férias, não me interrompa, eu estou de férias, porque o diabo continua trabalhando, ele continua operando. E o Senhor ministrou, e por isso eu estou compartilhando com vocês essa palavra. Quero procurar ser breve nessa manhã, porque Deus já falou. Mas veja que interessante. Tudo começa quando Jesus, ao verso de número 31, põe aí o verso 31, quando Jesus começa a dizer: ó, então nessa noite vocês vão ficar ofendidos comigo, vocês vão ficar escandalizados. Meu Deus, por que escandalizado, irmãos? Porque quando você vê um homem forte, que faz morto ressuscitar, ainda que ele te ensinou que um dia ele vai ser traído, vai ser entregue, vai morrer, mas quando você vê um homem forte, alguém que você olha para a liderança e fala assim: cara, eu quero ser como Jesus, eu quero andar como Jesus. Ah, para quem iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas quando o povo vê Jesus sendo entregue como uma pessoa comum, Pedro ele não suportou ver aquela cena das pessoas com espadas e porretes com Jesus. Irmãos, tá tudo bem ser entregue, mas ele não suportou ver Jesus calado, recebendo aquele tratamento. Ele pega uma espada, ele tira a espada e ele vai para cima. E com certeza não haviam poucas pessoas ali, porque eles sabiam que Jesus tinha os 12, embora um estava com eles, ele tinha ali pessoas que o acompanhavam. Então eles não foram em pequena quantidade, era uma turba, era uma quantidade muito grande de pessoas com porretes e espadas. Eles se escandalizaram. Pedro, ele não conseguiu naquele momento vigiar, pensar de maneira correta, e ele pega, ele vai para cima e acaba fazendo coisa errada, depois fica ali com dor na consciência. E Jesus havia falado: vocês vão se escandalizar, porque está escrito: vou ferir o pastor. Quando às vezes você vê a fraqueza do pastor, quando você vê a ferida do pastor, qual que é a tendência? É a gente enfraquecer e se dispersar, porque pensa assim: meu Deus, vou para Emaús, já é o 3º dia, mas aquele poderoso profeta, varão usado, poderoso em obras, mas já é o 3º dia, né? Você não sabe das coisas que estão acontecendo lá em Jerusalém. A tendência é, quando você olha para uma situação que te desagrada, que te mostra sinônimo de fraqueza, segundo os padrões desse mundo, é das pessoas ficarem escandalizadas e assim pensar: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou no caminho correto? Isso aconteceu com os discípulos. Se aconteceu com aqueles que andavam do lado de Jesus, isso vai acontecer conosco. Nós vamos passar por estas situações, mas você não precisa comportar-se como eles se comportaram. Quem está entendendo, diga aleluia. Porque o comportamento é muito pessoal. Você não pode mudar o que as pessoas vão fazer com você, mas você pode fazer diferente com o que estão fazendo com você. Eu não posso calar a boca de alguém que está proferindo mentiras, acusações, me ofendendo, mas eu posso tratar a pessoa de uma maneira diferente do que a pessoa está me tratando. Quem está entendendo, diga aleluia. Então Jesus, ele vai dizendo: e aí Pedro: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. E aí quando você vê no verso 36, então Jesus ele vai ali para orar, e deixa as pessoas, os discípulos mais, né, os mais ainda em processo de tratamento, e leva com ele Pedro, Tiago e João, os mais próximos, os que viram Jesus ali transfigurado, os que passaram coisas mais próximas de Jesus. E ele fala assim: olha, a minha alma está angustiada. Teu líder hoje está aqui, eu estou com tristeza, eu estou triste, angustiado até da morte.
fiquem aqui comigo. Eu trouxe vocês aqui para que vocês vigiem comigo, porque no meio da angústia, no meio da aflição, nós vamos ser tentados por Satanás. É quando Jesus teve maior fome no jejum de 40 dias, em que Satanás, o tentador, veio para o tentar. É nos dias em que a finança está meio esquisita para o teu lado, é nos dias onde que a saúde te afeta em alguma coisa, é nos dias em que no casamento alguma coisa surge do nada, é que você vai ser tentado a se escandalizar, se ofender com alguma coisa e tomar atitudes que vão te afastar de Cristo. E ele diz para eles: não, fiquem aqui que eu vou ali orar. E olha só que interessante, verso de número 39. E adiantando-se um pouco, naquele momento ele vai e ora, e começa a dizer: meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse para quem? Por que ele disse para Pedro? Porque Pedro era aquele que há um pouco tempo atrás, há minutos atrás talvez, estava falando: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Pedro, então tá, vem vigiar comigo, vem me ajudar. Eu sei do teu coração, mas você precisa vigiar. Vigia comigo, porque eu estou em tribulação, eu estou sendo tentado. Você vai entender aqui que não foi tentado apenas os discípulos, Jesus estava passando tentação. Veja, Jesus demonstra para nós a sua humanidade, mostrando: eu estou angustiado, eu estou aqui com uma angústia de morte, eu estou sentindo triste, eu não estou legal, gente. É o que Jesus estava falando. Ele estava demonstrando a sua humanidade. Embora sendo filho de Deus, ele se tornou carne como eu e você, e foi tentado em todas as coisas, como diz em Hebreus. Por isso que hoje nós temos um sumo sacerdote que entende a tua fraqueza. Nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é padecer. Nós temos um sumo sacerdote que ele compreende, porque em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Aleluia. Agora, ser tentado não significa que você já está em pecado. O grande problema é que quando nós estamos cansados, quando vem a tentação, a tendência é a gente querer dormir, os olhos ficam pesados. E aí falar eu te amo é pesado, e aí ir para o culto é pesado, e aí orar é pesado, e aí vai ler a Bíblia, fica pesado, vai dar sono, e a gente não entende que nós estamos em guerra a todo momento. E Satanás não tira férias, meu irmão. Às vezes a gente quer férias, a gente fala assim: eu não vou na igreja, eu quero descansar. Aí você pensa assim: não, Satanás, ele vai entender que eu estou cansado, ele vai ter misericórdia de mim. Irmãos, ele não tem misericórdia de ninguém. Você está de férias, você está cansado, você lutou, não lutou, ele vai se aproveitar. A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele não pode ver uma brecha que ele vai entrar. Ele não é como Jesus, um gentleman que bate a porta e diz: se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu posso entrar. Jesus, ele não precisa que você abra a porta. A Bíblia diz que ele estava lá, estavam os discípulos reunidos no cenáculo e as portas trancadas, e de repente quem aparece no meio deles? Ele não precisa de porta aberta, mas quando se trata de vontade, ele é muito educado. Estou à porta e bato. Se você ouvir, eu posso entrar, mas eu estou aqui educadamente batendo. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Se você me der espaço, eu ajo. Se você me der lugar, eu faço. Se você pedir, vai dar-se-vos-á. Se você bater, eu vou abrir. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Só que em tempos de tentação, em tempos de cansaço, a gente é tentado ao quê? A dormir, não o sono de deitar de noite. Não, Deus estabeleceu o sono para isso. É o sono espiritual, de dormir, de achar que está tudo beleza. Não, está tudo bem, nós estamos aqui com Jesus. Jesus, ele acalmou a tempestade, vai dar tudo certo, não vai acontecer problema nenhum. E Jesus então, quando volta, ele vai direto para Pedro e fala assim: Pedro, então, tipo assim, então, e aí? Cadê o cara que ia comigo até a morte? Então, Pedro, nenhuma hora você pôde vigiar comigo. E aí ele traz um conselho, irmãos, que é um dos conselhos mais lindos que existe na Bíblia. O verso seguinte, verso 41. Vigiai e orai. Grava isso no teu coração. Vigiai, esteja atento e ore. Não apenas oração, mas vigilância, atenção.
O cansaço não pode roubar a tua atenção, o cansaço não pode roubar o teu discernimento, o cansaço não pode dizer: olha, não, hoje eu não vou para a guerra, eu vou ficar aqui. Um momento de fraqueza, um momento de você, como os reis, o rei Davi, no tempo de sair para a guerra, era um tempo onde os reis saíam para a guerra. Davi decide ficar no palácio. Provavelmente ele estava sentindo cansado, provavelmente ele estava pensando assim: eu preciso de umas férias agora, eu vou mandar Eliabe no meu lugar, vou mandar Joabe, vou mandar qualquer pessoa, eles vão fazer os negócios por mim. E aí quando ele fica, só que ele fica para descansar, mas ele fica de olhos fechados. Os olhos espirituais de Davi estavam fechados, e quando os olhos espirituais se fecham, os olhos naturais se abrem. Quando você está em momentos de tentação e você não está vigiando corretamente, os olhos naturais se abrem, você começa a ver a vergonha da Eva, a vergonha do Adão, você começa a ver as falhas do irmão, você começa a ver as falhas do filho, a falha da casa, a falha do patrão, a falha da igreja, a falha de todo mundo, porque quando os olhos espirituais se fecham, você começa a ver conforme a carne via antigamente. Mas quem está em Cristo agora é nova criatura, nós não olhamos mais com os olhos carnais, nós olhamos com os olhos do Espírito, aleluia. E é isso que nós precisamos entender. Mesmo cansado, eu não devo deixar de vigiar. Eu posso estar cansado, abrir meu lábio para orar e de repente adormecer, ok, mas você não pode entender, não pode nesse momento de adormecimento você fechar os olhos espirituais e deixar de entender que quem quer separar você do seu casamento não é a sua esposa, o seu marido, é Satanás. Quem quer fazer com que você perca a paciência com seus filhos não é a falta de educação dos filhos ou o que o mundo está plantando, é o diabo que quer fazer com que você marque e fira os seus filhos para que eles cresçam de uma forma ferida, irmãos, e se tornem lá na frente pessoas que vão se afastar de Jesus por falta de uma referência de paternidade e maternidade. A vigilância é necessária em todo o tempo. Há tempos que nós vamos deitar, vamos dormir e vamos olhar para o céu e falar assim: Senhor, eu deito o sono do justo, porque o Senhor me guarda, é o Senhor que me conforta, é o Senhor o meu refúgio e fortaleza. Mas quando eu estou de olhos abertos, eu preciso entender que os meus olhos precisam estar vigilantes a todo tempo e todo momento, porque o diabo não se cansa de lançar os seus ataques contra nós. E ele diz então, esse conselho, irmãos, é o conselho mais lindo que existe. Pedro, vigiai e orai. Você não quer me negar? Vigia e ora, para que você não entre em ambiente de tentação. O diabo vai tentar a gente todo momento, mas tem coisas que a gente, quando está dormindo espiritualmente, a gente não vê o diabo, não vê o inimigo no caminho, e a gente entra em situações que não entraríamos se nós estivéssemos com os olhos espirituais abertos e atentos. Eu vou naquela festa não pode levar o cônjuge, mas tem muitas pessoas ali que tem um pensamento que é muito diferente do meu, e você está com os olhos espirituais fechados e vai na festa e dá ruim. Por que aconteceu isso? Mas foi o diabo, pastor. Sim, o diabo. Mas é porque talvez eu e você não estávamos com os olhos abertos, vigiando, não apenas orando, mas vigiando. Quem está entendendo, diga amém. A vigilância, irmãos, é a todo momento. Você vai sair de um culto, às vezes a gente sai de um culto abençoado, cheio de poder, assim, não, meu Deus, agora eu estou animado, agora o negócio vai. Só que a gente sai abençoado, orou bastante, mas não vigiou. Não podeis vigiar nem uma hora comigo. E a falta de vigilância, sai daqui, chega na esquina, alguém te fecha o carro, e aí você já começa a ficar irritado, e aí você esqueceu até que a palavra que veio no culto, e aí a coisa começa, e de repente você chega em casa, e aí o diabo vem te envergonhar. Tá vendo? Você não ama Jesus. Isso não era para você. Se fosse para você, você não ia passar o que você está passando. E nós começamos a orar com peso no coração. Senhor, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Pobre de mim, Senhor, eu errei de novo, eu falei de novo. Mas o Senhor está nos dando nessa manhã uma palavra, uma chave. Vigiai e orai, vigiai e orai. Oração e vigilância, porque a todo tempo você vai ser atacado. Mas quando você está vigiando, existe um lugar que te segura. Ele é a habitação do Altíssimo. Debaixo da sombra das tuas asas você pode descansar. Com os olhos abertos você sempre vai entender. A nuvem moveu, a sombra do Altíssimo moveu, eu vou lá para a sombra do Altíssimo. Mas se você estiver deixando de vigiar, o que acontece? A nuvem se move.
E a gente está dormindo espiritualmente. Não, está tudo tranquilo, Jesus vai dar conta do negócio. Ele acalmou a tempestade, Ele curou o enfermo, Ele saiu no meio do povo que queria apedrejar, não vai acontecer nada. E está dormindo. E na hora que o mal chega, quando você se dá por si, você acorda numa situação onde o desespero toma conta, onde você tira a espada, onde você fala coisas que não queria falar. Mas o Senhor é poderoso para nos perdoar. Ora e vigia, Pedro, para não entrar. O que aconteceu com Pedro lá na frente? Pedro estava ali vendo Jesus de longe, e Jesus sendo açoitado, e Pedro vendo Jesus de longe, ele começou a ter frio. E aonde ele entrou, irmãos, ele foi se esquentar em um local onde havia pessoas que estavam ali só esperando ver o que ia acontecer com Jesus. E ele entrou em um ambiente tentador. Ele foi se misturar com o povo que estava ali esperando com alegria de ver Jesus sendo açoitado. Quem sai para a rua de madrugada vai se aquentar ali para ver alguém apanhando, se não está com alegria de ver aquela pessoa apanhar? E ele entra num ambiente tentador, sabe que está falando mal ali do Evangelho, sabe que está falando mal de Jesus, sabe que está falando mal, mas a pessoa, ela não tem entendimento, está dormindo espiritualmente. Ela vai o quê? Ela vai lá se aquentar com eles. Ela vai lá e ela se assenta à roda do escarnecedor, se detém no caminho do pecador. E Jesus, ele nos traz uma palavra: vigia e ora para não entrar. Não é para não cair, é para não entrar, porque se entrar, é mais certo você cair do que você ficar de pé. Se entrou na tentação, o diabo é diferente. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia não te ensina a resistir à tentação, ela te ensina a fugir do mal e da aparência do mesmo. Quem está entendendo, diga aleluia. A vigilância. Quando a gente pensa que a gente não, aqueles te negam, mas eu vou contigo até a morte. Quando a gente pensa que a gente já está bom, que só o outro que pode falhar, mas eu não vou falhar, a gente começa a fechar os olhos espirituais e a deixar de vigiar. Quebramos princípios. Quebramos princípio de honra com os pais, com as autoridades. Quebramos princípio no dízimo da oferta. Nós quebramos princípio de amor. Nós quebramos princípio da obediência à palavra de Deus. Nós estamos quebrando princípios porque nós estamos com os olhos fechados. Mas nesta manhã eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para despertar o nosso coração. Não entra, porque se entrar, o Espírito na verdade está pronto. Não há defeito no Giovanni espiritual que nasceu de novo. Mas o Giovanni espiritual que nasceu de novo, ele precisa trazer à carne aquilo que está no verbo, aqui no Espírito. Eu preciso trazer à carne aquilo que está no meu interior. Eu sou santo como Ele é santo. Eu sou bom como Ele é bom. Eu amo como Ele ama. Quem está entendendo, diga aleluia. E para isso nós temos que estar vigiando a todo tempo e a todo momento. Um simples sono, adormecimento espiritual. Não, isso aqui é coisa natural do dia a dia, isso é uma briguinha do dia a dia, isso é criança mesmo, isso é. Ei, o espírito pode até estar pronto, mas existe uma coisa: você ainda anda num corpo de carne que ainda não foi totalmente redimido. Quando Ele vier, nós seremos transformados e seremos como Ele é. O mortal, o corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Então ali nós seremos como Ele é. Mas até lá, vigiai e orai para não entrar em ambiente tentador. Não, mas eu quero ver só o que está acontecendo, eu quero ver só o que estão falando. Deixa eu me aquentar aqui. Tu falas como um deles, tu és igual a ele. Não, eu não conheço. Mas quando a gente fala da tentação de Pedro, é lindo. Mas quando a gente olha para o nosso Criador, por que ele estava dizendo isso? Jesus nunca deu um conselho ao qual Ele mesmo não cumpria. Aliás, Ele usava essa correção para os fariseus. Ai de vós, seus fariseus hipócritas, vocês gostam de julgar os outros, vocês gostam de fazer isso com os outros, vocês atam fardos pesados para os outros. Para o seu padrão, a pessoa não pode falar nada errado, não pode fazer nada errado, a pessoa tem que se vestir corretamente bem, mas você ata um fardo que você mesmo não dá conta de empurrar com o dedinho. Mas aqui Jesus estava mostrando: vigia comigo. Depois disso ele fala ao verso 42:
tornando a retirar-se. Vigilância. Ele podia dormir, acordar naquele qualquer momento, podia, mas ele sabia o ambiente que ele estava vivendo. Ele precisava estar vigiando, atento, vigilante e orando. Para quê? Para não cair na tentação. Qual era a tentação que estava sobre Jesus? O que é? Quem já aqui já sentiu angústia uma vez na vida? É bom, irmão, sentir angústia? É você estar entre a cruz e a espada, entre você querer alívio e você saber que você não pode. É uma sensação de não saber o que fazer, porque você está sentindo a dor, mas você tem um escape, mas você não quer escapar, porque você sabe que o escape é egoísmo, é egocentrismo, é você se beneficiar, mas muitos vão morrer no seu lugar, e você sentir angustiado, irmãos, é uma coisa que dói, nos tenta. E olha só, Jesus, ele não ensinou uma coisa que ele não fez, ele foi orar e falar: Pai, em outras palavras, eu estou sendo tentado, eu não quero beber o cálice, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo eu quero fazer a tua vontade, não me deixe cair em tentação, me livre do mal, eu quero fazer a tua vontade. Você vai ser tentado, vai haver dia de angústia, e no dia da angústia, irmãos, nós vamos ser tentados a largar casamento, a largar filho, a largar igreja, a largar emprego, largar empresa. Quantas pessoas angustiaram a tal ponto de entrar numa depressão? Mas eu quero te dizer, Jesus está nos dando um conselho nessa manhã: vigilância e oração. Uma coisa não pode estar separada da outra. Não adianta eu orar, Senhor, por favor, toma o meu inimigo na mão, Senhor, toma essa causa em tuas mãos, mas não vigiar, sai dali sem vigilância. Ali na frente, a armadilha de Satanás está armada, a isca de Satanás está sendo jogada. E também não adianta eu ficar vigiando a todo tempo sem orar, porque se eu ficar vigiando a todo tempo sem oração, isso vai fazer de mim uma pessoa neurótica e achando que agora tudo é o diabo está aqui querendo me, o diabo, aconteceu aqui, uma luzinha que passou aqui na frente, é o diabo, um carro passou rápido aqui, o diabo. Não, irmão, é vigilância, atenção e oração, porque a oração, ela remove o medo. A oração te põe em contato com o amor de Deus, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. E a luta, se Jesus teve que lutar nessa intensidade, irmãos, 1 hora, se foram 3 períodos de 1 hora, então você imagina, 3 horas de oração. E ele voltou, e ele encontra eles dormindo e volta a orar de novo. Verso 43. E voltando os achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, estavam adormecidos espiritualmente. O verso 44, eles não estavam entendendo a situação, mas Jesus estava transmitindo algo, irmãos, que muitas vezes você está sentindo coisas, é porque Jesus quer, através daquilo que você está sentindo, você possa ministrar pessoas. 2 Coríntios, salvo engano, capítulo 1 diz: bem-aventurado, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das consolações, com as quais nós temos sido consolados, para que também vós sejais consolados com as consolações que nós temos recebido. Naquele momento, Jesus, sendo consolado, estava trazendo uma mensagem para aquele povo. Talvez o que você esteja passando hoje, se você estiver vigilante e atento, talvez você vai compreender. O inimigo não vai te derrubar, na verdade porque você vai vencer algo e vai ministrar a pessoas, libertar pessoas com aquilo que você está passando. Quem recebe, diga amém. Ele estava passando por isso e ministrando o povo, ele estava sendo tentado e ele estava lá orando. E ele volta, encontra com eles pesados de novo, 44. E deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras, o que me dá a entender que ele ficou mais 1 hora orando e vigiando, orando e acordado, porque ele estava na tentação, a tentação de não, eu não vou, Pai, eu não vou, a minha alma está angustiada até a morte, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor entende, o Senhor conhece o Senhor me fez homem, o Senhor conhece minha humanidade, eu não vou. Mas ele foi orar e vigiar. E Deus me trouxe aqui nessa manhã simplesmente para falar isso com você. Tem revelação profunda, não tem nada. 2 palavrinhas: ore e vigie. Ore e vigia, porque no tempo da angústia você pode ser tentado.
Eu quero terminar com Efésios capítulo de número 5. Talvez você esteja sentindo um sono que não é natural, não é o sono dos justos. O sono dos justos te faz você deitar, dormir à noite e acordar de manhã pronto para você enfrentar as coisas. Mas é um sono que o diabo tem lançado para minar as tuas forças, de tal maneira que você comece a andar sem vigilância. Talvez você até ore, mas não vigie. E é aí onde você está perdendo as batalhas para Satanás, porque Satanás não deixa de exercer suas estratégias. Mas eu estou cansado. Ele não deixa, ele não tem misericórdia. Efésios capítulo 5, nós vamos ler. O verso de número... Deixa eu contextualizar vocês. Vamos ler do verso 1. O que é ser vigilante? Vai ter dias que eu vou ficar angustiado, eu não vou querer fazer. Há uns que têm um zelo tão profundo pela sua imagem, pela sua palavra, ele vai pensar assim: não, mas eu dei uma palavra, eu tenho que cumprir. Aí você vai deixar de vigiar. Há outros: não, mas eu sou verdadeiro, eu não faço nada que eu não quero fazer, eu não sou hipócrita, eu não sou falso. Acham que é falsidade fazer uma coisa que não quer fazer. Ei, só para os adultos aqui, não deve ter sido poucos os dias que você acordou de manhã cedo e não quis ir trabalhar, sim ou não? Mas você foi ou não foi? Por quê? Responsabilidade. Isso não é falsidade, isso é entender que você tem uma responsabilidade. Ah, mas eu não quero abraçar porque é falsidade. Jesus olha para Judas, que lhe dá um beijo e diz: amigo, com um beijo traz o filho do homem. Será que Jesus foi falso? Então veja bem, muitas vezes você vai agir conforme com coisas que você não quer agir. Jesus não queria beber o cálice, mas ele fala: contudo eu quero fazer a tua vontade. E aqui diz a palavra: sede pois imitadores. Vai ter momento que eu não vou ser original, vai ter momento que eu não vou ser eu mesmo, porque eu aqui naquela hora, se eu fosse eu mesmo, talvez eu teria partido para alguma pancada, talvez eu teria partido para alguma fuga, como Elias fugiu para a caverna, talvez eu teria feito alguma coisa errada. Vai ter momentos que eu não tenho que ser eu mesmo, eu tenho que estar vigiando e orando para entender o que eu devo fazer. E aqui o Paulo vai nos falar: sede pois imitadores, imite a Deus como filho amado, imite Jesus quando foi tentado. Verso 2: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Imite a Deus, seja imitadores como filho de Deus, se entregue muitas vezes em oferta, esteja atento e vigilante. A sua luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades que estão esperando o teu sono espiritual. Mas a impudicícia, toda sorte de impureza, malícia, né? Impudicícia, malícia, ser malicioso, fazer as coisas querendo ter, levar lucro em tudo, não querer ser passado para trás, mas passando as pessoas para trás para não ser passado para trás. A impudicícia, a impureza, a cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ação de graça, vigilância. Está no meio da tribulação: Senhor, graças eu te dou. Eu sou tentado, mas graças por Cristo Jesus que me dá a vitória. Quando penso fazer o bem, eu já fiz o mal. Quando eu quero fazer o bem, o mal já estou praticando. Mas graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá a vitória. Ação de graça, vigilância, oração. Sabei pois isto, porque nenhum incontinente. Não adianta falar: mas foi a tentação, mas foi o frio, mas foi o povo ali, eles me pressionaram, eu neguei. Não adianta. Se você não consegue se conter, não entre na tentação. Não consegue se conter, se livre. Eu não consigo beber, se livre da bebida. Não consigo fazer isso, se livre daquilo que te faz pecar. Porque o incontinente, aquele que não se contém, o impuro, o avarento, o idólatra,
não tem herança do reino de Cristo e de seu Deus. 6, vamos rapidinho que eu vou até o 14. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque é por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que é desobediência, irmão? Só um pouquinho, só um paralelo aqui, para você entender o que é desobediência. Quem nunca foi criança e está passando lá a TV Colosso, aí você quer assistir aquele episódio que vai passar só hoje, não vai passar mais, e aí a mãe vai lá lavar a louça, vai lá fazer isso, vai cumprir tal coisa, e você não é tentado a fazer a sua vontade, porque a tentação é isso, irmãos. A tentação vai te levar para o ambiente da desobediência. Por isso orai e vigiai, para não entrar na tentação. Porque o Espírito sabe o que tem que fazer, mas a tua carne é fraca. Ou melhor, a tua carne é muito forte para fazer a sua vontade. Não sejais participante com aqueles que fazem esse tipo de coisa, que são os filhos da desobediência, são incontinentes, são levados pelos impulsos sexuais, impulso de poder, impulso de riqueza. Pois outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz, aleluia. Porque os frutos da luz consistem em toda bondade, justiça e verdade, prove sempre aquilo que é agradável a Deus, e não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Não entre para se aquentar numa fogueira onde há escarnecedores. Não entre para ter algum benefício, um benefício financeiro. Agora em épocas de política, irmãos, temos que ter muito cuidado. Política faz parte do reino. No reino havia reis e sacerdotes, mas temos que tomar muito cuidado nesse tempo, para que a gente não se torne cúmplice de nenhuma obra infrutífera das trevas. Antes nós devemos reprovar toda a corrupção. Cesta básica para voto, é isso para voto, não é um asfalto para voto, irmãos. Vote em quem é honesto, é fiel e está com o propósito de Deus, aleluia. Reprove, porque o que eles fazem em oculto, só o referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, quem tem a luz de Jesus aí? Você não pode dormir. Deus te chamou para ser luz. Não durma espiritualmente. Não deixe o mal acontecer na sua frente e você está dormindo. Vigiai e orai, porque todas as coisas, quando são reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vai ficando de pé no seu lugar. Aleluia. Desperta, ó tu que dormes, levante dentre os mortos. Paulo em outras cartas vai dizer: olha, nós estávamos mortos em nossos delitos. O que é morto? O que é adormecido? O que é olhos pesados? É você estar adormecido espiritualmente. E quando a gente estava adormecido espiritualmente, irmãos, falar de Jesus era coisa chata. Falar de igreja, de salvação, de inferno era uma coisa que incomodava. Então quando você está entre os mortos, nós perdemos a capacidade de enxergar a eternidade. Os mortos, os que se perdem, eles andam pelas portas largas, eles não têm capacidade de entender a eternidade. Mas há uma palavra aqui nessa manhã: desperta. Volta lá o verso: desperta, ó tu que dormes. O leão pode rugir aqui nessa manhã? Que o leão ruja. Desperta. Eu quero profetizar o som do céu aqui, que o leão venha bradar nesse ambiente, trazendo despertamento espiritual sobre a minha e sobre a sua vida nesta manhã. Desperta, tu que dormes. Se você tem andado em meio de pessoas mortas espiritualmente, pessoas, o que é morta espiritualmente? É só quem está lá no mundo e não está na igreja? Não, irmãos, é pessoas que estão mortas. Tem nome de que vive, mas está morto. É árvore que não produz fruto. É árvore que está ali só para ter aparência, para dizer o que pode e o que não pode, mas você não vai ver fruto nenhum na vida dessa pessoa. Deus está falando nesta manhã: desperta, acorda, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Fecha os teus olhos. Pai, essa é a minha oração nessa manhã, Pai. Sim,
Jesus, o Senhor foi homem como nós. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. O Senhor não nos trata segundo as nossas falhas, mas assim como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que temem ao Senhor e os livra do mal. Sim, assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados e transgressões. Como o céu distancia-se da terra, assim o Senhor distancia de nós as nossas iniquidades.